gente, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o pastor Gabriel Furlan e, como nós sempre temos feito, nós estudaremos hoje uma porção da Bíblia juntos. Como você pode já ver aí na sua tela, nesse dia, nós estaremos estudando a personagem, a profetisa Ana, cuja história está registrada lá no Evangelho de Lucas, um pouco depois da história que nós falamos no nosso último encontro. No nosso último encontro, nós falamos sobre Simeão e nós falamos sobre o relacionamento que ele teve ali com Jesus, aquele encontro com os pais de Jesus, as suas palavras, suas expectativas. E nessa tarde de hoje, tarde e noite, né, nós falaremos sobre a profetisa Ana, que está na sequência. Então você pode pegar a sua Bíblia aí, acompanhando na leitura aqui com a gente, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nos versículos 36 até 38. Vamos lá? Então diz assim o Evangelho de Lucas: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, como eu disse, esse é um texto que está ali no começo do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele retrata de maneira diferente a vida de Jesus, porque ele é o Evangelho que trata com mais detalhes, que traz mais informações sobre a infância de Jesus. Muitas passagens, muitos acontecimentos que não são registrados por outros evangelhos. Então, nesse aspecto, tem essa diferenciação aí do Evangelho de Lucas. A gente percebe que esse texto está imediatamente no contexto ali também de Simeão e no contexto em que os pais de Jesus levaram até o templo para cumprir a lei, para seguir aquelas orientações que havia lá desde muito tempo, desde muitos séculos antes daquele momento, quando lá no Antigo Testamento já haviam as ordenanças. Nós falamos um pouco disso na outra aula. Nós falamos também que Simeão ele reconheceu Jesus e que Jesus era um verdadeiro judeu. Ele estava sendo filho de judeus, ele nasceu de uma maneira, foi colocado toda essa maneira judaica de ser. Então ele cumpriu. Isso vai corroborar com aquilo que a Bíblia e o Novo Testamento vão mostrar como Jesus sendo um cumpridor da lei. Ele veio e na sua plenitude havia também a plenitude do cumprimento da lei. Essa senhora, então, Ana, estava ali no templo, ela vê e ela, assim como Simeão, reconhece que existe algo diferente ali com aquela família, em especial com aquele bebê. Então, eu queria que a gente prestasse atenção, que a gente focasse em 3 aspectos sobre a vida de Ana, não só sobre aquilo que ela fez, mas uma pessoa avançada em dias, e nós vamos olhar especialmente não o que ela fez naquele momento apenas, mas nós vamos observar o que ela fez durante a vida dela. O que a vida dessa mulher tem a nos ensinar, tem a nos falar a respeito do reino de Deus, a respeito daqueles que aguardam o reino de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a fidelidade dela, ela merece muito destaque, porque ela é uma fidelidade que ela não demonstra ser passageira. Ela demonstra que ela é uma fidelidade de toda a vida. Então vamos olhar alguns elementos aí no texto que nos levam a perceber. Ela é uma idosa, ela tem 84 anos. O próprio texto nos diz, inclusive, que ela tem essa linhagem judaica, ela é da tribo de Asser, mas ela não vai ser dito ali algumas outras informações sobre ela. Diz sobre quem é o pai dela, mas não diz muitas outras informações. Mas as informações, ela é uma profetisa, ela tem 84 anos, ela é da tribo de Asser e ela foi casada por 7 anos, permanecendo então viúva depois disso. Então veja, a maioria esmagadora da vida dela, ela não estava casada. Ou ela era solteira, ou ela era viúva. Provavelmente ela foi viúva muito mais tempo, né? Considerando a idade média com que as meninas se casavam, era bem jovem, ela permaneceu décadas e décadas como uma viúva.
Além disso, a gente pode pensar que ela poderia ter procurado tantas outras ocupações, ela poderia ter feito tantas coisas, né? Hoje a gente olha quantas oportunidades, quantas opções a gente tem e a gente vê que alguém com 84 anos, imagine quantas oportunidades ela teve, quantos lugares ela pôde ir, quantas pessoas ela pôde conversar, quantas vidas foram impactadas pela vida dela. E aí a gente se pergunta também, será que ela tinha outras preocupações? Porque o texto vai dizer que ela estava sempre ali no templo, ela estava sempre adorando, ela estava em jejuns, em orações. Será que uma senhora de 84 anos, a gente tem que se fazer essa pergunta, ela não tinha nada melhor para fazer? Ela não tinha opções? Não tinha outras coisas que ela poderia estar fazendo? Por que aquela senhora estava ali, talvez tendo muitas outras opções, muitas outras coisas a serem feitas, provavelmente muitas outras coisas até com que se preocupar? A gente percebe nisso a marca desse caráter dela de fidelidade. Fidelidade que não é medida num momento, num ponto ou numa situação. Fidelidade que é medida ao longo de toda uma vida. A fidelidade era a marca da vida dela. Não era um episódio, não era um acontecimento. Não. Era esse estilo de vida. E aí a gente vai perceber que esse estilo de vida dela de fidelidade tinha muito a ver com a piedade. Piedade, aquilo que tem a ver com buscar as coisas de Deus, com fazer as coisas de Deus. Então a piedade para ela não era também um evento, não era ponto. A piedade era um estilo de vida. Toda a vida dela estava marcada pela piedade. E quais são os elementos lá que nos indicam isso? Então ela não deixava o templo. Não é que um dia ela ia no templo, às vezes ela estava no templo. Não, ela não deixava o templo. O evangelista vai relatar ali que esse era o estilo de vida dela. Mas o que ela ia fazer no templo? Ela ia conversar com a comadre? Ela ia ver o que estava acontecendo? Ela ia passar no mercado para ver o que tinha acontecido, qual era a última novidade? Não, ele deixa bem claro. O que ela ia fazer no templo que ela não deixava? Ela adorava noite e dia. Ele vai dizer como que ela adorava: jejuns e orações. Então veja, nós temos alguma dificuldade com relação a essa compreensão, porque para nós que vivemos sob a aliança da graça, nós entendemos que o local onde a gente se reúne, ele não é essencial como era o local onde se reunia lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus ele se manifestava naquele lugar. Então a presença de Deus, se alguém desejava buscar a presença de Deus, era ali. Se alguém desejava entregar ofertas, sacrifícios, era ali. Onde era o lugar onde era ensinado? Era ali. Então, estava muito ligado a essa localização, um espaço físico mesmo. No Novo Testamento, nós temos uma expansão dessa ideia. Por quê? Onde passa a ser o templo? O templo é onde habita o Espírito de Deus. Então, aquele lugar que era um local físico, fora, ele passa a ser um local que está aqui, está perto. Então, nós somos chamados como a habitação de Deus, a casa de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Então, veja, às vezes a gente faz um falso paralelo entre, olha, quem vai muito na igreja é porque adora de noite, é porque adora a Deus. Mas não é assim. Por quê? Aqui nós temos que fazer essa distinção. No Antigo Testamento, o templo, o local da adoração. Deus ordenou que fosse feita toda a adoração lá. Agora, no Novo Testamento, como é que fica? No Novo Testamento, nós somos convidados a termos um estilo de vida que adora. E aí, não importa onde nós estamos. E ele vai unir essas duas informações, porque ela vai dizer que ela não deixava o templo e vai dizer que ela adorava noite e dia. Será que ela estava à noite lá no templo? Ou o templo estava fechado, as pessoas estavam dormindo? Então veja, ele está dizendo que ela ia muito ao templo, mas que a adoração dela, na verdade, não era estar lá no templo, mas por ter um espírito de piedade, por ter essa adoração, por ter um estilo de vida de adoração, dentro e fora do templo, noite e dia, e por essas práticas piedosas de jejum e de oração, ela ia ao templo. Então, ir ao templo era consequência de um estilo de vida que ela tinha. Então, nesse caso, nós podemos sim estabelecer um paralelo com o Novo Testamento e com a nossa vida, que é, se nós temos um estilo de vida que adora o Senhor, nós temos um estilo de vida que busca Deus, naturalmente nós vamos buscar fazer aquilo que o agrada. Nós vamos buscar obedecer os seus mandamentos, como nós vemos aqui nesse ensino, ok? E aí nós temos, claro, uma ótima lição, que é a lição de escolhas. Escolhas que vão sendo feitas ao longo da sua vida.
escolhas que vão se tornando decisões, que vão se tornando hábitos. E ela, uma senhora já de 84 anos, ela alimentou a sua vida, alimentou a sua alma com bons hábitos. É claro que ninguém vai ser justificado diante de Deus por ir à igreja, por não ir à igreja, por praticar orações, praticar jejuns. A justificação é um ato de Deus e que é gratuito para nós. Nós recebemos a salvação porque nós não teríamos condições de alcançá-la. Mas a salvação, ela inicia aquele que é o chamado processo de santificação. O processo de santificação é uma mudança do nosso estilo de vida, da nossa mente, das nossas vontades, as nossas decisões vão sendo transformadas. E nós vamos trocando maus hábitos por bons hábitos. Nós vamos trocando ações destrutivas, ações nocivas, por ações construtivas, por ações benéficas. Então foi isso que ela fez. Ela adotou bons hábitos. Então vamos observar agora a terceira marca. A terceira marca, que na verdade é uma consequência do estilo de vida que ela teve, é o que aconteceu quando ela estava no lugar certo e na hora certa. Onde é que ela encontrou Jesus com os seus pais? Qual era o lugar que eles estavam? No templo. Então veja, pelos seus bons hábitos, ela estava no local certo, estava na hora certa. E pela graça de Deus, ela pôde perceber, ela pôde enxergar e ver quem era aquele menino. Então veja, muitos pais iam com seus filhos para serem apresentados no templo. O que fazia daquele casal com aquele menino algo diferente? O que era isso? Era algo imperceptível a olhos nus. Como é que alguém poderia perceber isso? Era necessário que o próprio Deus mostrasse. Em Simeão isso fica bem claro lá. Então, diz lá o texto, né, que ela chegou na hora. Como assim ela chegou na hora? Será que foi uma coincidência? Foi só uma coincidência? Nós sabemos que não foi uma coincidência. Em primeiro lugar, nós temos Deus trabalhando para que se cumprissem as suas palavras, as suas promessas, e para que Jesus fosse reconhecido como quem ele realmente era. Mas veja, olha os bons hábitos dela. Ela tinha um bom hábito. Esse bom hábito deu a ela esta oportunidade. Os dois lados da moeda, Deus oportunizou, mas ela, pelos seus bons hábitos, pôde desfrutar e pôde perceber essa oportunidade. A oportunidade não passou direto aos olhos dela. Ela estava sensível. E aí o que ela pôde fazer? Ela pôde anunciar Cristo. O texto vai nos dizer que ela começou a falar bem, começou a dizer quem era aquele menino, dizer o que havia diante dos olhos deles com relação àquele menino. E a quem ela anunciou? A gente vai ter aí que Ana anunciou a um tipo de pessoa. O texto vai caracterizar esse tipo. Mas veja que essa característica também vale para ela, porque ela era alguém assim. Lembra que nós falamos sobre Simeão? Quando nós falamos sobre Simeão, nós falamos que ele aguardava o reino de Deus. Ele já era um cidadão do reino. O reino de Deus ainda não tinha sido implantado, mas ele já vivia nessa expectativa. Ana é a mesma coisa. Ela esperava a redenção de Jerusalém. Lá no texto de Simeão, tem uma construção bastante parecida, que aguardava a consolação de Israel, aguardava a salvação. Ambos estavam aguardando. E o contexto é o mesmo. A opressão romana, a frieza espiritual, as promessas do Antigo Testamento sendo cumpridas em um reino de pleno amor, em um reino de plena satisfação, em um reino em que os valores não seriam aqueles valores que foram sendo deturpados e foram experimentados por eles ali na sociedade judaica. A vida da nação, a vida espiritual da nação também seria diferente. E aí nós temos alguém que estava ali aguardando. Ela aguardava, ela esperava a redenção. E ela chega na hora. Ela chega na hora e ela vê. Ela vê o menino, ela vê os seus pais e ela percebe algo além, algo a mais ali naquela vida. Nós vimos então essas três marcas. E agora então, o que é que nós faremos? Sugestões para nos encorajar. Encorajar em momentos difíceis, em momentos de ansiedade, em momentos de angústia, em momentos de desesperança, muitos momentos como nós temos vivido. Momentos em que nós temos muitas informações que nos atropelam, que nos sufocam,
que nos fazem, muitas vezes, nós quase nos afogamos em tantas informações negativas, informações que nos desanimam. Então, algumas sugestões para nós sermos encorajados pelo Senhor por meio desse texto. Então, aí, cobri um pouco o texto, mas está escrito aí, esperar sem perder a atenção. Lembra que nós falamos que ela esperava a consolação? Ela esperava e ela podia ficar esperando e ela aguardava essa redenção. Mas essa espera dela não era uma espera simplesmente passiva, estou esperando, estou esperando. Não, ela esperava, mas ela estava atenta. Tanto que, quando aquilo pelo que ela esperava, a redenção, foi colocada diante dos olhos dela, ela estava atenta. Ela foi e ela reconheceu aquilo que ela esperava, ela encontrou. Isso também nos encoraja a ter bons hábitos de devoção. É muito comum a gente adquirir rapidamente hábitos ruins, mas e bons hábitos? Hábitos de oração, hábitos de buscar a palavra, ler a palavra, estudar, ouvir boas músicas, ler bons livros, inclusive ter bons tempos com os nossos irmãos, tempos de compartilhar, tempos de orarmos juntos, tempos de estudarmos, tempo de desfrutarmos a vida, tempo de experimentarmos a natureza, experimentarmos aquilo que Deus criou, experimentarmos aquilo que Deus pode nos proporcionar, uma vida equilibrada, uma vida sadia, uma boa alimentação, bons hábitos que vão mostrando que nós nos preocupamos com o nosso corpo. Hábitos que não estão fora de nós, que não estão isolados, mas eles começam dentro de nós e eles vão produzindo essa mudança. Uma outra coisa também que ela nos ensina é que aos 84 anos ela estava lá, firme e forte no tempo. Muito tempo se passou, muita coisa aconteceu, ela se casou, ela perdeu o seu marido e ela não desanimou. A história de vida dela nos mostra que ela perseverou até o final. O tempo não foi uma forma de desanimá-la. O tempo não foi uma forma de desencorajá-la a fazer o que ela estava fazendo. Pelo contrário, ela continuou, ela manteve-se. Mais importante, muitas vezes a gente já ouviu isso, né? Mais importante do que começar bem é terminar bem. E ela é uma história de alguém que terminou bem, de alguém que foi até o final, de alguém que se manteve fiel, de alguém que se manteve e que se manteve buscando ao Senhor, buscando e aguardando. Lembra a espera dela? Ela estava aguardando. Talvez ela fosse morrer sem ver aquilo, mas ela mantinha-se aguardando. Em último lugar, nós devemos crer que não existe momento ruim para servir a Deus. Às vezes a gente pensa, né? Não, tem que servir a Deus quando a gente tem ânimo, quando a gente tem energia. Não muito cedo, né? Porque aí você tem que conquistar as suas coisas. Mas depois, aí você vai ter um pouco mais de energia, aí você vai ter... Não existe momento ruim para servir a Deus. Aliás, não tem momento nem bom, nem ruim para servir a Deus. Todo tempo é tempo de servir a Deus. Então veja, não existe um momento certo, não existe uma oportunidade para servir a Deus. Não. Oportunidade para servir a Deus é hoje. O dia para servir a Deus é o dia de hoje. O momento é o presente, é o agora. É servir a Deus com fidelidade hoje. Não é esperar até amanhã, não é esperar que um dia, não é deixar para... Não, é agora. Não existe momento ruim para servir a Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa o seu histórico familiar, não importa se você tem estudo, se você não tem estudo, se você fez o 4º ano, se você é analfabeto, não importa. Se você fez faculdade, se você é pós-graduado, se você é doutor, não importa. Nada disso muda o fato de que nós devemos servir a Deus hoje, devemos servir a Deus agora. Não tem mais nada que nós precisamos esperar para começar a servir a Deus. Não precisa de mais nada. Hoje, agora é o momento de servir a Deus. Dessa forma a gente encerra o nosso estudo de hoje e eu quero encorajar você a continuar lendo lá o Evangelho de Lucas. Nós estamos observando aí algumas pessoas que se encontraram com Jesus, pessoas que o reconheceram quando ainda eram um bebê, e muitos de nós são todos os dias, na verdade, todos nós, né, somos massacrados
com muitas informações, com muitas fontes, com muitas possibilidades. E nós nos esquecemos daquelas coisas que são essenciais. Nós nos esquecemos de nos atentar ao que é mais importante. Então, eu quero te encorajar a prestar atenção e a perseverar naquilo que é essencial. Mais do que aquilo que é urgente, naquilo que é realmente importante. E mais do que o que é importante, naquilo que é essencial, aquilo que nós não podemos abrir mão. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha sido edificado. E como sempre, eu peço que você deixe suas dicas, deixe suas perguntas. Se você tem sugestões, temas para nós abordarmos, deixe suas respostas e suas perguntas aqui no comentário. E não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para poder receber as notificações. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço e até a próxima.